Casos Bizarros. No episódio de hoje, um dançarino que foi atingido por uma caixa de som. Uma das caixas acústicas da pista de dança caiu na minha cabeça. Muito cuidado ao comprar um sutiã, porque uma alça pode causar isso. Se você já apertou uma espinha na frente do espelho, sabe o que acontece. E isso é bem parecido. E mais, a história terrível do ciclista que teve o rosto totalmente esfolado e da cirurgia que o fez ficar melhor do que antes. Foi como fazer uma plástica. Não é uma gracinha ver as crianças tão ligadas em seus brinquedos favoritos que mal conseguem ficar longe deles? Mas Jéssica, de 4 anos, não só leva seu ursinho para todo lugar, como está meio ligada demais a um trilho de trem de brinquedo. O que você queria? Prender o dedo no trilho? Não lembro. Você não lembra? Não. A Jéssica estava pegando os trilhos para montar, não é, querida? E aí ela viu que o dedo estava encaixado. Já faz 2 horas que o dedo de Jéssica está preso no trilho. E apesar dos esforços das professoras, ele não sai. Nós molhamos a mão dela e também passamos creminho e tentamos puxar também. Embora pudessem simplesmente puxar o dedo para resolver o problema, usar força poderia ferir o dedinho da menina. Não dá para arrancar simplesmente, porque iria doer muito. Sem contar que poderia cortar a pele ou até causar um dano ao osso. E isso sem falar do escândalo que ela faria. A médica Fiona Poyner chega para ver se dá um jeito na situação. Consegue sentir quando eu mexo aqui? E dói? Já vi muitas coisas, mas o dedo preso num trilho de madeira é novidade. Está entalado aí, não tá? Vamos dar um jeito nisso, mas ainda não sei como. O dedo de Jéssica está tão inchado que se os médicos não pensarem numa solução logo, a circulação pode ficar comprometida e causar sérias consequências. Para garantir a circulação, os médicos decidem mergulhar a mão dela em água gelada, na esperança de reduzir o inchaço e, ao mesmo tempo, expandir a madeira. Nós temos um trilho exatamente igual a este em casa, mas o dedo dela nunca tinha ficado preso. Tá doendo. Tá começando a doer agora? A enfermeira Joan Hawley espera que a água fria funcione. Agora deve sair. Ainda está doendo? Tudo bem, prontinho. Não, o dedo ainda está preso e metade dos enfermeiros do pronto-socorro chega para ajudar. O plano B é usar gás hilariante na Jéssica para aliviar a dor, enquanto o enfermeiro Simon Bates tenta retirar o trilho com o auxílio de um fórceps. Não. Não está abrindo, está? É porque é de madeira. Não, continua preso, então é hora do plano C. Com a ajuda de um alicate, objeto não muito admirado pelas crianças, ele tentará cortar o trilho. Seu dedo vai sair logo, logo, querida. Tire mais um. Agora foi um grande. Está quase lá, querida. Continue respirando, Jessie. Fique concentrada nisso. Muito bem. Só mais um Só pouquinho. mais um pedacinho. Muito Prontinho. bem. Muito bem. Quer levar como lembrança ou posso jogar no lixo? Acha que devo jogar no lixo? Acho. Não vai mais servir, não é? Não. Finalmente livre, o dedo de Jéssica é desinfetado e o braço preso para cima para reduzir o inchaço. Com certeza ela não vai mais chegar perto de trilhos, vai voltar às bonecas. E Jéssica e seu ursinho podem voltar para casa. A vida noturna de Northampton geralmente abastece o pronto-socorro com um fluxo enorme de pacientes. Este é o caso de um cara animado que acabou se acidentando na pista de dança. Eu saí a noite passada e fui a uma boate na cidade para dançar um pouco e uma das caixas de som enormes caiu na minha cabeça e me derrubou. Michael estava mostrando toda a graça, a leveza e a malemolência do dançarino britânico. Tomado pelo ritmo, ele começou a se soltar cada vez mais.
e se animou tanto que acabou colidindo com uma caixa acústica enorme que tombou em cima dele e o deixou preso no chão. A caixa de som batia mais ou menos aqui no meu peito e era bem pesada. Foram necessárias 3 pessoas para erguê-la. E a dor de cabeça de hoje não se deve a uma simples ressaca. Eu sinto que estou machucado do lado esquerdo, por baixo do couro cabeludo, e esta parte está toda inchada e muito dolorida. Eu nem consigo pôr os óculos, porque o rosto está tão inchado que não cabe. Os ferimentos parecem superficiais, mas como a caixa acústica era muito pesada, ele poderá apresentar problemas na cabeça e pescoço. Vou dar uma olhada no seu pescoço Tudo antes. bem. Abaixe a cabeça, assim, por favor. Diga se sentir dor na coluna. Está tudo bem? Bom, a única coisa é que está puxando um pouco aqui. Tá bom. O medo do Dr. Chena é que o acidente tenha provocado alguma fratura. Posso ver seus dentes agora? Um belo sorriso é indispensável na pista de dança. E Michael pode perder o seu caso seu osso malar tenha sido afetado. Tá dolorido. Tá dolorido aí? É. Tá bem. Vou ver o que é. Então ele é encaminhado para a radiologia. Fique totalmente imóvel. A caixa acústica caiu na cabeça dele. Podia ter quebrado o pescoço ou os ossos faciais quando caiu no chão. Isso é bizarro. Eu nunca vi. Uma caixa de som cair numa pessoa? Até mais. Até logo. A radiografia parece normal. Talvez a parte escura seja a lesão, mas os ossos, eles estão intactos. A animação de Michael, felizmente, não resultou em nada mais grave, mas foi pura sorte. Não tem nada quebrado, é? Maravilha. Então nós vamos limpar o ferimento, receitar um analgésico e anti-inflamatório, mas não é nada grave. Ótimo. É só isso. Obrigado. E com o ferimento limpo e tratado, o nosso John Travolta desliza para fora do pronto-socorro. Foi muita sorte. Podia ter quebrado meu pescoço. Agora estou convencido de que não houve nada mais grave. Então eu vou continuar indo ao clube às sextas à noite. Bem, Michael, cuidado para não dançar de verdade da próxima vez. Embora a música tenha embalado várias gerações, dançar pode ser perigoso. Curiosamente, dançarinos profissionais estão mais sujeitos a lesões do que atletas de esportes de contato. 80% deles têm uma lesão por ano. O pé é o membro mais afetado, e torções e distensões são os problemas mais comuns, seguidos de fraturas, tendinites, bolhas, unhas encravadas e ferimentos de impacto. As mulheres estão mais sujeitas a lesões do que os homens, não só pelos movimentos da dança, mas pelos riscos causados pelo uso do salto. Os médicos aconselham usar saltos moderados, com não mais de 4 centímetros e sapatos com tiras no peito do pé. As bailarinas também correm perigo. Ficar na ponta dos pés não só causa danos na coluna das jovens, como pode causar artrite na vida adulta. E a pressão para se manter leve e flexível causa transtornos alimentares gravíssimos. Mas o grande risco para os que querem dançar é, na verdade, o aparelho de TV. Estudos recentes mostraram que quase 1/4 dos que assistem dança pela televisão são dançarinos amadores e acabam se machucando ao tentarem repetir os movimentos que viram. Você está dançando de novo! A equipe do pronto-socorro de Northampton está acostumada a atender pessoas que se machucam com vários tipos de objetos estranhos, mas este caroço no peito de Catherine Cross tem uma origem diferente. O uso de uma alça de sutiã de silicone ocasionou esta lesão dolorosa que está cheia de pus. Quando isso apareceu há uns 8 meses, eu achei que era uma espinha, então eu tentei espremer. E a coisa explodiu quando eu espremi e sujou todo o meu espelho. Foi uma coisa horrível. Deve ter quase uma colher de sopa de pus agora, aqui dentro. Um ano atrás, isso era só uma espinha grande, mas nos últimos dias cresceu assustadoramente.
A maior preocupação é que quanto mais tempo passa, maior fica e maior será a cicatriz. E ela devia ter feito alguma coisa bem antes. Vários amigos dela estão fazendo 18 anos e haverá muitas festas, e isso continua infeccionado. Vai ser difícil Catherine ficar na moda, especialmente em relação a modelos tomara que caia. A enfermeira Lucinda Godfrey precisa examinar o caroço e avaliar o que há por baixo. Há quanto tempo isso apareceu? Há cerca de 1 ano. Sei. Começou era pequeno e aí começou a crescer. Sei. E faz uma semana que tá assim? Isso. Sei. Você notou se ele cresceu mais depressa nesses últimos dias? Dói quando encosta? Dói. Tá. É um abscesso. Um abscesso é um acúmulo de pus numa cavidade de tecido inflamado. Se existe pus, deve haver alguma infecção. E a única forma de se livrar da infecção é se livrar do pus. É hora de chamar o médico responsável, Dr. Raja, para definir qual a melhor maneira de resolver o problema. Eu vou ter de levar você para o centro cirúrgico. Vai ser um procedimento bem simples, apenas uma incisão. E assim eu vou conseguir remover todo esse pus. E se tudo der certo, você vai voltar para casa ainda hoje. Beleza. Tudo bem? Uhum. Ótimo. Abscessos são bastante comuns, mas ver um abscesso numa adolescente e justamente nessa região não é comum. Lidar com esse furúnculo gigante não será nada agradável. Dá pra ver que tem bastante pus ali. E quando eu fizer a incisão, aquilo tudo vai vazar. E nós vamos acompanhar a solução desse caso explosivo. Emergências e acidentes estranhos não acontecem só em Northampton. Hospitais do país todo têm histórias de acidentes bizarros para contar. Um passeio de bicicleta virou um banho de sangue quando um acidente causou ferimentos faciais terríveis num homem. Mas os cirurgiões fizeram um trabalho tão bom que ele ficou 10 anos mais jovem. Este é Stephen Ritchie, um fanático por mountain bike. Mas no ano passado, sua amada bicicleta lhe causou um acidente terrível que destruiu metade do seu rosto. Milagrosamente, os médicos não só reconstruíram seu rosto, como fizeram com que ficasse muito melhor do que antes. Stephen estava andando de bicicleta com alguns amigos. Nós entramos num terreno muito irregular e depois numa faixa longa coberta com muita grama e muitas pedras. Mas assim que ele começou a ganhar velocidade na descida, a roda dianteira se soltou. Enquanto estávamos descendo, eu ouvi um estalo. A bicicleta parou de repente e Stephen foi arremessado a 2 metros de distância como um míssil. Eu não me lembro muito bem do acidente, tudo aconteceu muito rápido. Em fração de segundos, o ciclista de 62 quilos caiu de cara no cascalho da pista, a uma velocidade de 64 quilômetros por hora. Quando ele bateu o rosto no chão, o tecido ao redor dos olhos e do queixo foi arrancado camada por camada. Os médicos chamam isso de desluvamento, que é quando a pele se desprende totalmente. Eu não fazia ideia da gravidade. Eu usei a língua para ver se o lábio não estava cortado e foi quando eu percebi que estava sem os dentes e que meu rosto estava sangrando. Uma ambulância apareceu minutos depois e encontrou Stephen num estado lastimável, com um pedaço enorme de pele pendurado no rosto. Ele estava com muita dor, estava pálido e tremia de frio. Tinha uma laceração profunda na testa que permitia ver o tecido adiposo e a pele estava pendurada. Em qualquer traumatismo na cabeça, existe o risco de ocorrer fratura craniana ou até danos cerebrais. Então, depois de medicá-lo para a dor, os médicos enfaixaram a cabeça do ciclista e o levaram para o pronto-socorro. Um rosto ferido é sempre feio de se ver. Até para um profissional, um rosto todo ensanguentado, coberto de terra, grama e cheio de cortes, nunca é uma imagem bonita de se ver. Depois de uma bateria de radiografias, os médicos viram que o cérebro dele estava intacto. Contudo, a órbita havia sido esmagada e teria que ser reconstruída. E pior,
Os médicos lutavam contra o tempo. O olho estava sem sua proteção óssea e uma hemorragia pelo aumento da pressão sanguínea poderia destruí-lo rapidamente. Quando os ossos se quebram ao redor do olho e atrás do olho, ocorre um sangramento no cone muscular, o que pode resultar em cegueira irreversível. Sem tempo a perder, os médicos levam Stephen para o centro cirúrgico. Mas, antes de começar a reconstrução da órbita, eles precisam dar um jeito nos ferimentos. Com precisão cirúrgica, extraímos todos os fragmentos das feridas, removemos todo o tecido morto do rosto do Sr. Ritchie. Irrigamos cuidadosamente com soro fisiológico para lavar bem e remover todo e qualquer fragmento restante. A solução para a sujeira está na diluição, é como dizemos. Com o tecido livre de areia e sujeira, a reconstrução já pode começar. Com o auxílio de instrumentos e placas de titânio, eles começam a juntar os fragmentos da órbita. A reconstrução dos ossos faciais é um trabalho muito preciso. Além de conseguir alinhar tudo, as placas devem ser colocadas no lugar certo. Esta cirurgia parece requerer mais força do que delicadeza, mas, pasme, é exatamente o contrário. Os cirurgiões devem ser muito delicados. Um deslize pode desfigurar o paciente ou até matá-lo. Estávamos a 8 ou 10 milímetros do tecido cerebral, então tomamos muito cuidado com os instrumentos. Só precisávamos fazer tudo bem feito e encaixar tudo perfeitamente. Depois de fixar o osso e garantir que a visão estava salva, eles voltaram a atenção para os tecidos moles e fizeram uma descoberta. Havia tecido suficiente para fechar as feridas sem precisar de enxerto. Foi então que eles perceberam que seria possível aparar as pontas danificadas da pele, ajustá-la sobre o rosto e costurá-la de volta. E na pálpebra, especificamente onde a pele não parecia em boas condições, conseguimos retirar um pouco da pele, da mesma forma que faríamos num caso de lifting com blefaroplastia estética. E para finalizar essa cirurgia espetacular, os cirurgiões esticaram as várias camadas de músculos e pele e as costuraram tão firmes que as rugas do olho esquerdo de Stephen desapareceram. Ele foi reconstituído e, de quebra, ganhou um lifting. Na verdade, foi uma cirurgia plástica com as técnicas desenvolvidas há décadas para conseguir esse tipo de resultado. E foi essa mesma técnica usada para reconstituir a face do paciente. Poucos meses após a cirurgia, Stephen já estava pedalando de novo, mas com uma aparência bem melhor que a de antes. Dado o que aconteceu ao Sr. Ritchie, sim, ele é um cara de muita sorte por ter se recuperado tão bem. E eu estou muito feliz com o resultado. Agora que fiz o lifting do lado esquerdo, não tenho mais rugas e linhas de expressão. Então estou pensando em fazer do lado direito para ficar igual ao outro. Mas sem sofrer nenhum acidente de bicicleta desta vez. Não quero passar por isso de novo. Em Northampton, Catherine, a moça que tem aquele enorme furúnculo, está prestes a ir para a cirurgia. Tô um pouco nervosa, mas tô bem. O cirurgião Sumit Gokhani é o felizardo que vai cuidar do caso. Ele é o super-herói que vai livrá-la desse horrível invasor de corpos. E está um tanto ansioso. Se você já apertou uma espinha na frente do espelho e acabou sujando o espelho todo, bom, isso é bem parecido. Do ponto de vista cirúrgico, é muito gratificante, pois vamos aliviar a dor da paciente. Se não fizermos nada, isso vai se espalhar, causando mais dor ainda para ela. No passado, antigamente, os furúnculos levavam os pacientes a óbito, mas avançamos muito desde então. Com esse procedimento, ela vai ficar bem aliviada. Bom, tomara que sim. Catherine é anestesiada e o abscesso e a região ao redor são cobertos por um líquido antisséptico. O Dr. Gokhani usa um bisturi e faz uma incisão bem no meio do furúnculo. É nojento. E o material purulento não para de escorrer. São quase 100 mililitros de pus, que é uma mistura infecciosa de bactérias mortas e glóbulos brancos que morreram tentando defender o corpo das tais bactérias. Finalmente, depois de drenar o pus, o cirurgião limpa cuidadosamente o local a fim de evitar o risco de uma reinfecção. Ele higieniza toda a área para garantir que todo o pus foi drenado.
O próximo passo é usar a chamada máquina de diatermia, que usa corrente elétrica para cauterizar e estancar o sangramento. A cavidade é lavada com soro fisiológico e, como o abscesso liberou muito pus, o médico usa o Sorbsan, um curativo que cria um microambiente que ajuda a cicatrização. Ele ficará ali até os médicos terem certeza de que a infecção acabou e só depois vão fechar a ferida. Nós enviamos uma amostra de pus para análise para ver que tipo de infecção era e se vai precisar de antibióticos. Agora ela está com um curativo que ajudará na cicatrização e que deverá ser trocado todo dia. Eu também disse que ela ficará com uma cicatriz, mas que o maior problema já estava resolvido. Após algumas horas de descanso e recuperação, Catherine recebe alta. Ela vai pensar muito bem antes de usar sutiã de novo. Eles disseram que vai ficar uma cicatriz por um tempo e a vermelhidão vai sumir e aí eles vão tirar o curativo. Eu tô super aliviada.